Bom dia, tudo bem? Eu sou o professor Edson, acho que a maioria de vocês já me conhece, né? Sou professor da Faculdade Sequencial. Me surgiu a ideia de gravar alguns vídeos para que a gente possa agilizar o nosso processo de orientação do TCC. Já que estamos falando do artigo acadêmico, né? E eu acho que as reuniões presenciais talvez não sejam assim suficientes para que a gente possa passar todas as orientações necessárias. Ah, Cada vídeo serão assim vídeos curtos, né? Nada acima de 1 hora, né? Brincadeira. Vídeos de 4, 5, 6 minutos no máximo, né? E onde a gente vai trabalhando alguns aspectos da escrita acadêmica e do artigo científico. Por exemplo, vamos tentar entender o que vem a ser um artigo acadêmico. Vamos pensar no nosso texto científico, né? Fazendo analogia, vamos pensar como um tecido. Observe o tecido da sua camisa, da sua blusa. Se você tomar o cuidado de olhar esse tecido com uma lupa, você vai observar que tem aí um emaranhado de fios trançados. Fios na vertical, na horizontal, e que se entrelaçam e eles estão se comunicando entre si, eles se interagem, eles estão intimamente ligados uns com os outros. Por exemplo, se essa sua camisa tiver um fio solto, uma ponta pendurada, isso é feio, isso vai chamar atenção, qualquer pessoa percebe. O nosso texto científico é a mesma coisa, não pode ter pontas soltas. Todas as partes do texto têm que estar se comunicando, tem que ser uma sequência, uma coisa da outra. Para isso, existe uma ferramenta, nós chamamos de gatilho. O que vem a ser um gatilho? Um gatilho é uma forma de você sair de um assunto e entrar no outro assunto sem dar aquela ruptura, aquela quebrada brusca, sair de um assunto e falar de um outro totalmente diferente. Por exemplo, vamos imaginar que você esteja fazendo uma pesquisa, fazendo um artigo sobre comidas. Você está falando lá no último parágrafo, você está falando sobre salada de batatas. Então você diz assim, né? Que a salada de batatas é um prato tipicamente brasileiro e que, via de regra, se serve frio. Ponto final. Num outro assunto, imaginemos que você vai falar da salada de cenouras. Você pode fazer alguma coisa assim. Como explicado sobre a salada de batatas, o mesmo acontece com a salada de cenouras, que também deve ser servida fria. E aí você continua desenvolvendo o assunto da salada de cenouras. Houve um gatilho. Você saiu de um assunto, salada de batatas, entrou no outro assunto, salada de cenouras, e fez um gatilho de um assunto com outro. Outro aspecto importante do texto acadêmico. Citações. Nós temos dois tipos de citações: citações diretas, citações indiretas. As citações diretas ainda se dividem em dois tipos: citações diretas curtas e citações diretas longas. O que vem a ser? Citações diretas curtas, quando você se utiliza das palavras de um autor até 3 linhas dentro do próprio texto. Ou seja, até 3 linhas você coloca no próprio texto, com a mesma fonte, o mesmo tamanho, apenas as palavras do autor têm que aparecer entre aspas. Ao final, você vai citar o autor. Abre parênteses, por exemplo, Munhoz, caixa alta, vírgula, 2015, vírgula, P minúsculo, que é de página, 31. Fecha parênteses, ponto. Citação direta longa, quando a citação, as palavras do autor, são maiores de que 3 linhas. Aí você coloca a parte, num texto separado à parte, recuado 4 centímetros da margem esquerda, na mesma fonte, porém tamanho 10.
Você vai citar as palavras do autor ao final. Vai citar o autor. Abre parênteses, Munhoz, vírgula, 2015, página 52. Fecha parênteses, ponto. E um terceiro recurso é a citação indireta, onde você não cita as palavras do autor. Você cita as ideias do autor. As palavras são suas, mas as ideias são do autor. E da mesma forma. Só que aí você, ao final, cita o autor, abre parênteses, Munhoz, vírgula, 2015, fecha parênteses, ponto. Nesse caso, na citação indireta, você não cita a página, só autor e ano. E uma outra coisa importante, a linguagem que nós devemos usar no nosso texto acadêmico. O texto acadêmico, ele se diferencia de outros textos na escrita. Ele é diferente de um texto comercial, ele é diferente de um texto, de uma poesia, por exemplo, né? Então ele tem algumas particularidades que fazem dele um texto acadêmico. Você não precisa, por exemplo, se utilizar de um português muito rebuscado, um português castiço, um português assim extremamente culto. Não, você pode se utilizar de uma linguagem que seja fácil para o entendimento do seu leitor. Você sempre tem que pensar no seu leitor, como ele estará lendo aquele texto. Então tem que ser de uma forma que ele tenha compreensão do seu texto. Agora, a qualidade da sua escrita tem que ser boa. Qualidade, o seu vocabulário tem que ser bom, né? Tem que ser vasto. Por exemplo, evitar repetições de palavras. Usar sempre os sinônimos, né? Pense sempre como alguém leigo está lendo aquele texto. Ele tem que ter compreensão daquilo. Muito bem. No nosso próximo assunto, nós falaremos um pouco sobre o resumo e a estrutura do resumo. Tá ok? Por enquanto é isso aí. Abraço. Tchau, tchau.